No início do dia, o toque do sino ecoou pela escola, sinalizando o início das aulas. Todos os alunos, incluindo Ravi, correram para suas respectivas salas de aula. Para Ravi, aquele era um dia especial, pois seria seu primeiro dia de aula. Aos 15 anos de idade, ele nunca havia frequentado uma escola antes. Ravi era filho de Dev, um lenhador que vivia com ele no topo de uma montanha. A família dependia da venda da madeira que Ravi e seu pai cortavam e transportavam para a cidade, a fim de sustentar-se e manter-se aquecidos em sua modesta cabana. Infelizmente, devido à extrema pobreza, Dev não tinha condições financeiras de enviar Ravi para a escola, embora sempre tivesse sonhado com essa possibilidade. Desde cedo, Ravi ajudava seu pai no trabalho de lenhador. Ele desenvolveu habilidades para afiar o machado e acertar as árvores nos lugares certos. Durante toda sua vida, ele nunca teve amigos, e seu mundo se resumia ao corte de árvores e ao transporte da madeira. Um dia, Dev falou a Ravi sobre seu desejo de enviá-lo para a escola. Confuso, Ravi perguntou: "O que é a escola?" Seu pai apontou para um prédio vermelho no sopé da montanha e explicou que ali ele receberia educação, tornando-se uma pessoa mais inteligente e tendo oportunidades melhores do que as oferecidas pelo trabalho de lenhador. Ravi concordou com um aceno, mas na verdade, ele não tinha ideia do que era uma escola ou das possibilidades que ela poderia lhe oferecer. Tudo o que ele conhecia era o trabalho árduo da floresta, e não tinha ideia se existia algo melhor além disso. Assim, chegou o dia em que Ravi encontrou-se sentado na sala de aula, junto com outras crianças novas. O professor adentrou a sala e todos o cumprimentaram respeitosamente, incluindo Ravi. O professor anunciou que cada aluno deveria compartilhar sua ambição na vida com a turma. Para Ravi, essa palavra era estranha e desconhecida. Seu pai havia dito a ele que aprenderia coisas novas na escola, mas nunca havia mencionado nada sobre ambições. À medida que cada aluno se levantava e revelava suas ambições, como ser piloto, médico, engenheiro ou soldado, Ravi se sentia cada vez mais perdido. Quando chegou sua vez, ele ficou em branco. O professor perguntou qual era sua ambição, e Ravi respondeu com uma pergunta: "O que é ambição?" A classe inteira começou a rir, mas o professor logo acalmou a situação e explicou a Ravi que ambição era algo que ele desejasse alcançar na vida, algo que ele aspirasse fazer ou ser. No entanto, Ravi permaneceu confuso. Ao longo de sua vida, ele nunca havia pensado em ambições, pois seu foco era simplesmente cortar madeira e transportar galhos das árvores da montanha junto com seu pai. Para ele, o dia se resumia a trabalhar, comer e dormir, e isso parecia ser suficiente. Ravi explicou que ele e seu pai alcançavam tudo o que planejavam diariamente. A classe inteira riu novamente, mas o professor silenciou-os mais uma vez. Embora Ravi estivesse sendo sincero, as crianças simplesmente não compreendiam sua realidade. O professor então enfatizou que ter ambição era importante, pois sem ela alguém se tornaria uma pessoa sem metas, sem direção e vazia. Essa discussão levou Ravi a mergulhar em reflexões profundas. Ele lutava para compreender por que o professor insistia que ele imaginasse um objetivo ou um destino a ser alcançado. Para Ravi, sua vida era dedicada ao trabalho na floresta, e ele não via necessidade de buscar algo mais distante. Por que deveria percorrer um caminho desconhecido em direção a um destino incerto? Como ele saberia se havia chegado lá? Será que simplesmente esperaria sentado? Será que ficaria entediado e partiria em busca de algo novo? Ou voltaria para onde havia começado? A ideia de caminhar tão longe em direção a um lugar que talvez não fosse mais bonito do que sua casa no topo da montanha não fazia sentido para ele. Ele questionava se todos eram obrigados a seguir seus objetivos, e se aqueles que escolhessem não fazer isso seriam rotulados como pessoas sem rumo. Além disso, Ravi ponderava sobre a importância de alcançar um destino, se isso realmente importava. Será que alguém se sentiria melhor ou mais completo por estar em seu destino? Parecia-lhe uma ideia terrível estar em um destino sem ter vivido uma jornada de dificuldades e dores. Enquanto Ravi se perdia em seus pensamentos, a classe continuava rindo. No entanto, ele não se deixava abalar. O professor, em seguida, perguntou novamente a Ravi se ele tinha algum objetivo em mente. Ravi respondeu olhando pela janela e perdendo-se em sua imaginação. "Eu quero continuar cortando madeira de manhã, beber meu chá à noite e dormir tranquilamente." O professor, agora irritado, afirmou que isso não era uma ambição, pois Ravi já estava fazendo aquilo. Ravi, por sua vez, replicou:
Sim, e não é ótimo? Eu já alcancei meu destino. A classe ficou confusa e o professor dispensou todos. Ravi olhou ao seu redor, confuso e sem entender o porquê da reação. Naquela noite, ele contou ao pai Dev o que havia acontecido na escola. Explicou como a escola estava lhe dizendo para cortar madeira de árvores que ainda não existiam, enquanto eles já cortavam a madeira das árvores que estavam ali. A escola parecia pedir a todos para plantar uma árvore, esperá-la crescer e só então cortá-la, algo que Ravi e seu pai já faziam sem plantar nenhuma. Dev riu da resposta perspicaz dada por seu filho a uma pergunta tão simples. Ele perguntou a Ravi como ele se sentia em relação à sua vida. Ravi estava feliz cortando madeira, pois era tudo o que ele já havia conhecido. Encontrava satisfação e alegria em seu trabalho. Porém, o mundo novo de ambições e objetivos da escola dizia a ele que felicidade e satisfação não deveriam ser alcançadas facilmente, mas sim após muito esforço e dor. Ravi questionava se realmente era necessário percorrer um longo caminho para alcançar esses sentimentos, se eles não poderiam ser encontrados em qualquer ponto da jornada, ou até mesmo sem a jornada. Dev sugeriu que Ravi dissesse às pessoas o que elas queriam ouvir, pois elas também tinham ambições, como serem bem-sucedidas como professores. Com isso, Dev deixou seu filho sozinho para refletir sobre seus pensamentos nas noites solitárias no topo da montanha. No dia seguinte, na escola, Ravi foi o primeiro aluno a retomar a discussão interrompida pelo professor no dia anterior. Ele havia pensado sobre o assunto e decidiu que queria ser médico. Ao ouvir isso, o professor sorriu e aplaudiu Ravi. Enquanto ele voltava para seu lugar na sala de aula e a aula prosseguia. Ravi, então, olhou pela janela e percebeu que estava chovendo. O céu estava repleto de nuvens cinzentas, que se moviam sem seguir uma direção específica. A chuva caía sem seguir um padrão definido. A grama crescia sem obedecer a nenhum desenho. Ravi percebeu que a natureza não possuía um plano pré-estabelecido, apenas seguia sua própria essência. Foi nesse momento que ele observou um jardineiro cortando a grama e dando a ela uma forma bonita e harmoniosa. Ravi percebeu que os seres humanos não podiam viver em harmonia com a natureza sem modificá-la. Além disso, compreendeu que os seres humanos também faziam parte dessa mesma natureza. De forma irônica, a história de Ravi nos convidava a refletir sobre a vida. Será que realmente existe um caminho definido para cada um de nós? Será que há um objetivo a ser alcançado? Será que estamos moldando nossa jornada, assim como alguém cortando a grama em um desenho específico? Ou estamos simplesmente permitindo que a vida siga seu curso natural? Devemos deixar a chuva da vida cair, a árvore da vida crescer? Não há problema em ter ambições. A felicidade não é necessariamente alcançada apenas por meio de objetivos externos, mas também pela aceitação de nossa própria realidade e das coisas que nos trazem alegria. A vida está em constante evolução, novas descobertas são feitas a cada segundo, e cada um de nós tem sua própria história para contar.